tarde a todos que nos acompanham nesse instante. Sejam bem-vindos ao Boca Doce e de concreto especial entrevista. Hoje trouxemos uma figura do distrito do Golfo 2, ele que é João Adão Damião, estudante de Pedagogia pelo ICED, Instituto Superior de Ciência da Educação. Com ele, hoje vamos abordar muitas temáticas à volta da pedagogia, mas antes vou saudar o meu convidado. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa especial entrevista de Boca Doce, de concreto da TV Etmodiet. Obrigado, caríssimo. Obrigado pelo convite e parabenizar, não é, a televisão ou a TV Etmodiet pela iniciativa. É isso que a sociedade distrital do Golfo 2 precisa. E essa é a nossa contribuição. Então, quem sai a ganhar é a comunidade do Golfo. Tem apreciado a Etmodiet? Sim. Qual é o programa que mais lhe move? É o programa que mais passa, o programa do amicíssimo também meu, Kudurista. É um programa que tem a ver com Kuduros. Está a falar o palco do Kuduro? Creio que sim. O apresentador é o Baiama Cássio. Creio que sim. Exatamente. Então, o nosso convidado também aprecia a nossa TV. Só cabe também, você que está do outro lado, convidar os outros para também ver a Etmodiet TV. Na verdade, é uma realidade, já não é um sonho. Portanto, nós estamos aqui para fazer acontecer tudo. Como disse inicialmente, nosso convidado é uma pessoa voltada à pedagogia, também conhecido aqui no Distrito do Golfo 2, sobretudo nestas mediações em que nós nos encontramos. É com ele que hoje vamos ter uma conversa à volta da educação. João Adão Damião, como estudante de pedagogia, como avalia as políticas de ensino e aprendizado implementadas pelo Ministério da Educação? Bem, antes de eu responder esta questão, primeiro quero aqui conceitualizar a educação, que passa de um processo de valores ético e sistematizado. Quando estamos a falar de um conhecimento sistematizado, estamos a falar do campo científico, que é a própria ciência. Então, trago também aqui a reflexão do John Maxwell e também do Osho. Quem muito imita, se limita. E nós vimos que a educação em Angola é uma educação vazia. Precisa-se de mais políticas assertivas, políticas que refletem as culturas nossas, porque também o nosso irmão e professor do Inemarista, mestre em gestão e administração escolar, ele, no seu livro Organização e Liderança nas Escolas, ele faz menção, não é, de dois eixos da educação. A educação que tem a ver com o sistema e a educação que está relacionado com os valores. E quando nós deixamos a educação que tem a ver com os valores culturais e passamos para a educação sistematizada, que é a educação trago pelo colono, e até agora ainda vivemos essa realidade, então criamos um outro colono. Significa que as políticas educacionais do nosso país são políticas que estão na base da imitação. Se nós olharmos pela lei do sistema de ensino português, nós vamos olhar que é uma imitação. Todas as características que aquele livro normativa, administrativa traz, é que o Estado angolano continua a trabalhar com ele. E esta política não reflete, de facto, a vivência do povo angolano. Porque não se pode falar da ciência sistematizada, da educação sistematizada, que é pregado ou administrado nas escolas, sem antes olharmos, então, na educação cultural. Então, digo assim de forma resumida que precisamos de trabalhar mais
precisamos de desfazer as nossas políticas educacionais e pensar no nome angolano. Porque, abrindo aqui um parênteses, a educação só desenvolve com identidade. E o indivíduo ou cidadão angolano não tem nenhuma identidade. E não tendo nenhuma identidade, não consegue mergulhar no mundo da ciência. Por exemplo, eu consigo, num debate, eu consigo identificar um brasileiro na hora, pelo sotaque, pela fala. Eu também consigo, de facto, identificar um cidadão, um cidadão da Namíbia, pelo sotaque, embora que foram também colonizados pelos portugueses, mas aquela essência cultural não falta. Então nós precisamos também de olhar no mundo cultural, só assim conseguiremos, de facto, ter uma educação acentuada. Não, só para fazer aqui um reparo, não sei se da Namíbia, falou da Namíbia ou queria falar Moçambique. Moçambique, muito obrigado pelo... Os moçambicanos também foram pelos Sim, Moçambique. Os namibianos foram pelos ingleses. Muito obrigado. Para já, João Adão Damião, o que é que tinha a dizer dos professores quanto facilitador do ensino e aprendizagem? Achas que têm tido boa posição, apesar destas políticas serem não assertivas para eles? Como é que você avalia esses professores? Bem, tudo vem pela política. Conforme eu já disse, quem dita as regras da educação organizacional, da educação sistematizada, que é ministrado na escola, é o Estado. E o professor ali não tem muita liberdade. Simplesmente o professor cumpre com o programa curricular. Percebes? Logo, o amicíssimo consegue notar que tipo de professor nós temos na nossa sociedade. Mas, não obstante, lanço também os agradecimentos para todos aqueles que, mesmo estando numa política menos aceitável na nossa sociedade, mas fazem muito para o desenvolvimento do indivíduo, para o desenvolvimento da sociedade. Então, dizer que os professores devem tomar mais posição, devem pesquisar mais, porque nota-se que agora na educação entra-se qualquer mundo, qualquer pessoa. Acordou, planificou, dormiu, amanhã já é professor. Não, precisa de uma caminhada. É verdade, precisa de perícias pedagógicas para facilitar o aprendizado, porque quando assim o professor não é treinado, quando o professor não se capacita, então vamos de facto ter uma sociedade doentia, e não é bom, porque tirando a educação morre a economia, morre as finanças, morre as políticas, morre tudo num país. Então a educação é a base. Está querendo dizer que os professores que nós temos, muitos deles, são professores que se formaram em 2 minutos? Em 2 minutos não, porque tenho amigos engenheiros que são professores. Professores até não, são docentes, porque aqui há uma distinção entre professor e docente. Quem é o docente e quem é o professor? O docente é aquele que faz uma formação diferente do que da ação pedagógica, alguém que faz a política, depois entra para a agregação pedagógica, recebe as metodologias, técnica, finalidade de ensino, só assim ele recebe esse título de docente. Agora, professor é aquele que é o pai do perfume, o dono, aquele que compra e depois procura também comercializar, ou seja, conhece, é o avô da metodologia, é o avô dos objetivos, é o avô da administração, porque também a educação passa muito pelo ato administrativo. Mas é muito notório que, aliás, recentemente, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fez uma abordagem quanto à sua vontade de melhorar os setores
daqui do nosso país, ele focou-se muito na questão da juventude que ingressaram à universidade. Disse que tem muitos jovens que estão na universidade com muitas debilidades. Debilidades essa de base. Não acha que os professores que estão a ensinar estes jovens que estão no ensino superior, no ensino médio, é que têm dificultado muito o aprendizado para essas pessoas? Eu acho que não. O que é que acha? Eu acho que não, porque o nosso presidente da República, com todo o respeito e admiração, mas também pecou nessa abordagem, porque, se formos a ver, são eles que criam a política educativa. E quando o pai ensina, deve, de facto, ensinar para então o filho prosperar. E quando o filho não prospera, não deve pegar a mangueira, chocotar. É necessário, não é, fazer uma reflexão e dizer o que eu falhei, aonde eu falhei, aonde eu posso melhorar. Significa que durante esse todo o tempo que nós tivemos depois a colonização, continuamos no entrave do desenvolvimento. Ele pecou dizer que a culpa está nos jovens e nos professores. Não. Se nós fazermos um trabalho de campo... Mas não acha que os professores também não têm dado muito? Não. Por quê? Porque ainda há professores que têm muita vontade de lançarem um artigo de opinião. Só têm vontade, não fazem. E assim, por mais que nós tenhamos vontade, sem meios, não conseguimos realizar. Mas nós percebes? vemos professores com letos, mas não vemos professores com artigos científicos. Não há uma contrariedade nisto, porque o lexo custa muito caro. Sim, a questão a questão dos lexos, muitos professores que estão com lexo, conforme aqui o caríssimo afirma categoricamente, muitos são dos sistemas, e não só, muitos trabalharam e trabalharam fora. Sistema, quer nos fazer entender o quê? Não, muitos dos professores que fazem parte da vida política. Ok? Esses que fazem parte da vida políticas, fora do processo educativo, têm facilidade. Mas dizer que, caríssimo, muitas instituições superiores deveriam fechar. E por quê? Porque carecem de material curricular. Falo de livros, falo de laboratórios, não temos. Eu que estudo no ICED, sou estudante do ICED, por vezes eu tenho que percorrer em bibliotecas vivas, ok, indivíduos, para pesquisa. E por vezes agora muitos optaram pela política europeia em que o conhecimento paga-se na hora. Por exemplo, eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa numa biblioteca viva. Eu que não tenho meios para chegar, tenho que gastar todos os valores. E alguns muitos fazem dinheiro com, ou seja, cobram, tá, essa cultura europeia. Cobram, atualmente cobram. Nós estamos mal. Agora, dizer que a culpa está na juventude, a culpa está diretamente ao professor. Eu acho que o chefe do Estado, sendo o primeiro, politicamente, o primeiro agente da educação, pecou em dizer isso. A nossa educação, ou seja, a política da educação implementada em Angola, só está como está porque está a ser muito resolvida pelos juristas, políticos e não com os meus pedagogos. Concorda ou tem uma opinião diferente? Não é mal. Não é mal alguns colegas de outra área envolverem-se nas questões da educação. É muito normal, porque quando falamos da educação de forma normativa, requer aqui o olhar de um jurista, de alguém que conhece o direito, porque a educação implementada nas instituições não apresentam uma característica jurídica, a questão da administração, porque numa instituição vamos encontrar a área da direção, vamos encontrar o diretor-geral, o diretor administrativo, especialmente o diretor administrativo,
quem tem que ter uma base de direito. Tem que ter uma base de direito, porque ele trabalha com documentos, e documentos, exemplo, bilhete, as questões dos certificados, tudo passa por assinaturas, carimbos, e esse todo os material apresenta uma característica jurídica. Então, há necessidade dos outros também contribuir, mas quando também se deixa os que conhecem bem a educação, complica. Então, precisamos mais de pedagogos, pessoas que conhecem a educação, não é nas decisões da educação em Angola. É sobre a inclusão das línguas regionais no sistema, na política de ensino e aprendizado em Angola. O que é que lhe apraz comentar? Bem, dizia o doutor, o historiador angolano, é sempre bom fazer menção dos nossos. E eu sempre, nas palestras, debates, gosto de fazer menção dos nossos. Creio que lá em casa conhecem muito bem, eu falo do mestre Felipe Vidal. Ele falava que quando nós falamos as nossas línguas locais, nós vibramos. Vibramos, porque conseguimos nos comunicar com aqueles que já partiram, com aqueles que muito trabalharam pelo o desenvolvimento deste país. Dizer que não basta, ou seja, dizer que na lei de base já angolana, na lei de base do sistema de ensino, de educação e ensino, no seu artigo 16º, ou seja, 16, na linha A, diz que a língua, você vê lá, a língua de transmissão nas escolas deve ser a língua portuguesa. Por quê? Porque fomos colonizados pelos portugueses. Nada mal. Não obstante, na linha C, pulando a linha B, na linha C, não obstante, o Estado desta liberdade, dizendo que é obrigação das instituições escolares implementarem também o ensino das línguas locais. Agora vejamos a contradição. Não é possível implementar essas políticas sem termos, de facto, pessoas formadas para transmitirem essas línguas locais nas escolas. Embora que alguns colégios de referência, passo aqui a publicidade das redes dos colégios Nossa Senhora da Anunciação, temos o Quimbundo, temos o Kikongo, mas isso também passa mais da organização das escolas, porque é uma rede, está há muito tempo no mercado e conhecem a maioria da administração, das pessoas que lá trabalham, pensam na educação, são pessoas idôneas, são idôneos na educação, e isso favorece. Mas também chamar a responsabilidade de muitos diretores que desconhecem o ensino, desconhecem as políticas, embora que estamos a imitar dos outros, mas também devemos ler para ter uma luz para assim nos facilitar na transmissão, tanto nos meninos, nos encarregados da educação, que por vezes pecam porque desconhecem. Nós não vamos, o Estado já nos dá essa possibilidade. Nós também não vamos esperar muito da parte do Estado. O importante é a liberdade. Os pais, quando nos concedem a liberdade, devemos pegar bem essa liberdade e fazer bem. Mas as escolas não. Vários diretores pecam nisso, não trabalham no sentido. Acha que devemos mudar o nosso sistema educacional? Sim. Por quê? Sim. Por quê? Porque não reflete a vida, não é, do cidadão angolano. Assim? Não reflete a vida como é que eu posso dizer? Da vida do cidadão, conforme eu disse. Por quê? O homem é um ser social. Por que é um ser social? Vive e convive, primeiro, em família. A educação começa-se na família. E se nós não trabalharmos rigorosamente, não é, na família, nós teremos
ou daqui a 2 anos, a 3 anos, uma educação fora do nosso contexto, porque não reflete a nossa vivência. E também dizer que é difícil, porque até ainda, vou falar daqui do meu bairro, embora que os pais tenham pouco, e não só os pais, o Estado também conhece pouco a questão espero que em casa não me falem, não me olhem mal, conhecem pouco da educação patriótica, da educação cooperativa, não é? Nós precisamos, de facto, de pensarmos mais na educação, de fato, conforme eu disse, eu vou trazer a realidade. Há mães, meninos, que têm vontade de estudar, ou seja, mães que querem ver, os pais, nesse caso, que querem ver os seus filhos a estudar, mas há possibilidade. Porque enquanto a educação ser um ato comercial, nós vamos ter sempre essa entrave no desenvolvimento do ensino. Mas, João, não tem como não olhar o ensino como comércio, porque o ensino por si só é uma gestão. Tu tens professores para pagar, tu tens um elenco, um grupo para pagar. Não terás como não olhar também o ensino, apesar que não seja a prioridade, mas não terás como não olhar o ensino como um comércio. É um comércio por quê? É um comércio por quê? Porque no Estado, afirmo aqui categoricamente, por quê? Vejamos, temos mais escolas particulares e não existe ensino privado, conforme aqui. Não, o ensino é público e tem público particular, não é? Essas instituições que nós, os colégios e outras instituições com participado. Mas dizendo que num país onde as instituições são mais particulares do que pública, a leitura aqui é comercial. Comercial por quê? Porque muitos que lideram as escolas particulares são do sistema. A Constituição diz que o governo tem a responsabilidade de formar o seu cidadão até a 9ª classe. Depois ali, a responsabilidade vem pelos seus pais. E também há pais que percebem que os filhos, estudando nas escolas públicas, que têm a linhagem do governo, que é controlada, ou seja, a sua tutela é controlada pelo governo, julgam esses pais que os filhos não aprendem conforme eles esperavam ou esperam. Daí a razão de procurar as escolas, como diz aqui, as escolas particulares, para poder colocar lá os seus filhos. Não acha que essa diversificação, essa diversidade faz muito bem numa sociedade que está a crescer? Não, porque a pública deve ser a referência. O mundo, quando faz uma reflexão, quer política, quer social, onde também vamos englobar a própria educação, eles fazem uma reflexão pública, não muito particular. E quando olham para as instituições públicas com estas debilidades, a leitura que se faz é que o ensino está mal, porque é extremamente complicado e difícil o encarregado dizer que eu vou tirar o meu filho do ensino particular, do ensino público para o particular, porque o particular ensina melhor. Não. A questão está, ninguém transmite com fome. Mesmo até os professores, e há um termo que muitos colegas utilizam, que são garimpeiros. É lastimável um professor da 9ª classe, um professor, e não só, digo aqui da 9ª classe, sextas classes de exame, que são as classes também chave, especialmente da primária, que carecem de vários bônus, porque aquela política, quanto mais tu carregas o saldo, não é da Unitel ou da Movicel, mais bônus te concedem. Também deveria ser assim. Muitos, o que fazem? Saem da pública, trabalham menos na pública e vão para as privadas, ou seja, particular neste caso. Por exemplo, um professor não licenciado que trabalha na pública, ganhando 100 e tal, que também numa sociedade capitalista, como a nossa, porque apresenta esta característica,
esse professor foge da pública e vai diretamente, ou seja, ele desempenha-se mais no ensino particular, onde lhe é mais remunerado e deixa o Estado. Ou seja, nós também devemos olhar o papel do professor. Os professores carecem de transporte. Trago aqui o exemplo da Finlândia. Na Finlândia, os professores é que são venerados. O deputado anda de transporte público para ver a situação do país. O único que lhe é dado o carro do OGE, Orçamento Geral do Estado, é o professor. O único que é recebido vênia quando é passado pela rua é o professor, não o político. O político, se quiser andar de carro, compra no salário que o Estado lhe concede. Quer dizer que os nossos professores não são ainda valorizados? Não são, porque até é lastimável, ainda espero que não fecham o que, né? A TV Tumudieto, é lastimável, encontramos professores que ainda ganham, numa sociedade como nossa, 15 mil kwanzas, da nona classe, da iniciação 15 mil kwanzas 25, é muito complicado, e vê lá, quando escutamos os relatórios em cada princípio do ano parlamentar, muito antes, eles fazem a apresentação do OGE, nós vimos, a educação sempre está com 3,5, a defesa 6, e é complicado, enquanto eu tenho colegas que são militares e quando vão lá nos quartéis, não nos qual é o campo onde eles vão, jogam na Anterrite. Desenvolvem menos, embora que é necessário também pensarmos muito nesta linhagem. Mas a educação carece de mais tratamento e pedimos então que o nosso presidente da República, ao fazer diversos comentários que estão ligados com a questão da educação, pense bem, porque os professores carecem de muita ajuda e perdemos credibilidade na sociedade. O professor de hoje não é o professor de ontem, ok? Porque o professor de ontem recebia o título de professor e recebia o título de pai. Atualmente não, é só professor. Esqueceram o título de pai. Professor ou namorado? João Adão Damião, pelas redes sociais é conhecido pelo o proprietário do termo educação patriótica. O que é que lhe apraz aqui comentar sobre essa descrição que lhe fazem? Eu gosto muito do autor norte-americano, o Johnny Maxwell. Ele, no seu livro intitulado Talento Não É Tudo, ele diz assim, numa das suas frases: ama o seu país, faz tudo pelo seu país, porque o teu país não pode sofrer pela má educação dos políticos. Ou seja, o nosso sofrimento, o sofrimento de um professor, não seja o motivo da imotivação do processo educativo, ou seja, da transmissão do conhecimento. Porque nós temos que ter um compromisso patriótico ou patriótica. Estado não me paga bem, mas eu tenho que estar ali para formar. Porque este menino que hoje recebe uma aula menos cuidadosa, esse amanhã terá família, será pai de família, será membro da sociedade. E todo membro da sociedade deve contribuir. Então, independentemente da fragilidade no nosso setor da educação, os professores devem ter essa característica, trabalharem para o patriotismo. Esquecem as cores partidárias, esquecem as cores também religiosas, porque ultimamente as igrejas, embora que nós estamos, a Constituição apresenta que é um Estado laico, mas fora dessa característica, a comunidade religiosa faz muito no processo educacional. Mas tu não tens que ensinar porque tenho que ensinar porque eu sou católico, porque serei bem visto como católico. Não, tens que ensinar porque o povo angolano, porque o país te pede.
nós temos um compromisso com o país. Jordão, quando diz que a frase de John Maxwell, tem que dar tudo ao seu país, o teu país não pode sofrer por causa dos políticos. Não acha que os políticos foram formados pelos professores? Aqui não há um contraditório neste, quer dizer, que os professores educaram mal os políticos, ou os políticos no meio no meio do seu exercício foram se corrompendo? Não, é assim, conforme eu disse, caríssimo, quando nós falamos dos agentes educativos, falamos primeiramente da família. A família vai ensinando os valores, ok? Os valores culturais, que têm a ver com princípios éticos, morais, que têm a ver com... todas as características engloba a cultura. E também temos a educação sistematizada, que é a própria ciência. E por outra, também temos a educação patriótica. Patriótica até não, político. Nós vimos políticos, embora que estejam errados nos seus programas de governação, mas eles afirmam categoricamente que é um programa assertivo. Ok? Muitas vezes, esses saem bem dentro da família e são corrompidos nas outras organizações, nos outros agentes da educação. Por vezes o indivíduo, saibam, conforme dizia um estudioso da educação, o indivíduo nasce bem, mas a sociedade tende a corromper. Então respondo à tua questão com a frase deste autor que muito contribuiu para a educação. Chega-nos também aqui a informação de que no distrito do Golfo 2, o João Antão Damião é dirigente de um centro educacional Paz e Bem. Como é que está o Paz e Bem no ponto de vista das políticas e no ponto de vista de ensino e aprendizagem? A aprendizagem, nesse caso. A aprendizagem. O Paz e Bem rima e combina, está bem, muitíssimo bem, porque eu sempre costumo afirmar que numa instituição educacional deve ter sempre um pedagogo. Mas um pedagogo mesmo que está a formar-se ou que já é formado, porque quando uma instituição deixa de ter este elemento, dificilmente esta instituição terá uma política boa, porque o pedagogo tem um olhar metodológico. O pedagogo ele faz uma reflexão, olha diretamente o professor, concentra o falar do professor, a forma do professor trabalhar, consegue dizer, não, aqui estamos mal, sem antes mergulhar na vida do estudante, porque o professor reflete, não a vida também do estudante, mas dizer que nós estamos bem, conseguimos, em outros dias, anos passados, tínhamos muitas crianças fora do sistema de ensino, mas graças ao empenho, não somente do Damião, mas é um grupo que conseguimos tirar muitas crianças da rua. Hoje, quando eu passo pela rua, eu vejo mais os pais, já não vejo mais crianças a brincarem nas ruas. Por quê? Porque eu deixo as crianças aqui no país, lá no Paz e Bem. Então significa que estamos a cumprir com nossos desafios. Estamos a cumprir com o nosso desafio porque este é o resultado de um caminhar da universidade. E não só de um caminhar do ensino médio, de um caminhar do ensino de base. Porque toda pessoa que está a formar-se ou que já se formou, se contribuir diretamente para a sua sociedade melhor. E é isso que nós estamos a fazer. E também conseguimos ter referência aqui no Golfo 2, concretamente na rua, na Travessa do Coração, porque as pessoas que lideram esta própria organização são religiosos e nós sabemos muito, modesta parte, como é que
uma pessoa, né, uma pessoa que passa numa instituição educacional consegue lidar bem dentro da sociedade, vanglória à parte, porque esta leitura que eu faço, e temos ali apoio, não vou fazer aqui menção, apoio de várias pessoas que muito, não do governo, que muito ajudam também, não é, no desenvolvimento do próprio centro, que é o Centro Educacional Paz e Bem. Portanto, o Centro Educacional Paz e Bem até então não tem nenhum apoio do governo? Nunca apoiaram? Nunca pensaram em apoiar? Não. Temos algumas pessoas, né, singulares que apoiam o projeto e ainda não recebemos nenhum apoio. Mas numa sociedade séria, conforme o centro está, já deveríamos ter aqui alguém que é do governo e não só, alguém que gosta de ver o desenvolvimento do seu país, a vir também contribuir com apoio institucional. E quando estamos a falar de apoio institucional, estamos a falar dos materiais curriculares, livros, carteiras, quadros, todos agregados que facilitam o aprendizado, tanto do professor e tanto do aluno. Já estamos a terminar. Um comentário simples e breve. O que é que acha sobre o professor e o tropeçor? É uma temática que eu vejo que discute muito no Facebook. Há uma razão de termos esse termo professor e tropeçor? Eu já li um artigo do amicíssimo meu, mas já que eu não vou fazer menção por uma questão também de educação, sem o consentimento do outro não podemos aqui falar, mas gostei muito e o tema é mesmo tropeçor e professor. Quem é o professor? O professor é aquele que é orientador, aquele que descobre as valências e os defeitos do próprio estudante, porque o estudante não é assim tão rico em todas as cadeiras ou disciplina. Então, um professor, falo com P maiúsculo, é aquele que consegue identificar a qualidade do estudante e os defeitos do estudante. Na qualidade, o professor vai ajudar a desenvolver mais e no defeito, o professor vai pegar o defeito do estudante junto com do estudante, por isso que eu falei da educação cooperativa, o professor e o estudante vão cooperar nesta dificuldade e vai ajudar o estudante a sair desta própria dificuldade ou desta lacuna. Já o tropeçor, muito obrigado, é aquele que, vem por uma questão do ganha-pão. As coisas estão apertadas, então vou bater a porta do Centro Educacional Paz e Bem, vou bater a porta de outras instituições, para que também não fazer publicidade, porque a TV tem que ganhar com esse tipo de publicidade, não vai aqui fazer menções de outras instituições. Então, é mais ou menos isso. Nós precisamos professores que também passam do lado vocacional. Por quê? E eu me olho, eu tenho mais um foco administrativo. Pessoa que pensa nas normativas educacional, não muito na questão da aprendizagem, ou seja, não na questão de estar diante de um quadro e transmitir, ou estar diante de um círculo, que é assertivo. A nossa educação no passado era assim, dentro de um círculo. Esta forma do professor estar em frente do quadro e ministrar, mostra que o professor é o detentor do saber, mas não. Falo aqui daquele círculo que também fui ministrado, eu aprendi assim como o professor Dr. Ibuza. É por ali, até as palavras me fogem, mas é necessário também ter um chamamento. É necessário ter uma vocação, porque nem todos estão preparados, nem todo professor, não é? Nem todo indivíduo está preparado para dar aula. Tem indivíduos que foram preparados para estarem dentro da educação, mas na questão de administrar. Ver os problemas das carteiras, ver a questão dos jardins, tudo que tem a ver com a questão administrativa. Porque o falar também é uma vocação, nem todos estão preparados para transmitirem.
João Adão, muito obrigado por esta entrevista que cá nos concedeu. Queremos, deste modo, nos despedir de vós que estiveram do outro lado a nos acompanhar. A nossa conversa foi com João Adão Damião, estudante de Pedagogia no ISED, no Instituto Superior de Ciência da Educação. É também ativista e diretor do Centro Educacional Paz e Bem. É um dos centros que está localizado no distrito do Golfo 2, em concreto na Rua do Coração. Portanto, João Adão, muito obrigado mesmo. Há alguma palavra de considerações para deixar lá para os nossos telespectadores? É claro que eu tenho. Para benizar, para agradecer, não é, a direção da TV Eto Mudieto pela iniciativa. É isso que a nossa sociedade precisa, porque se nós formos para os outros municípios, falo propriamente do Rangel, temos também eles, muitos jovens conseguiram aparecer, muitos negócios muitos negócios cresceram através da TV comunitária. E força para todos que trabalham, não é? Força para todos que trabalham nesta TV, mesmo sem salário. Eu acho que o vosso salário é contribuírem para o país. Então, porque é TV comunitário? Mas é por ali. Agradeço imenso e mandar também aqui, não é, saudações para todos os professores do Centro Educacional Paz e Bem e, não obstante, agradecer também todos os encarregados que trabalham direito ou diretamente para o desenvolvimento do centro. E aqueles nossos mães velhos que apoiam também, mas sem mencionar aqui os nomes, sabem quais são, é tudo. Portanto, aqui ficou a especial entrevista do Boca Doce, que também faz parte da Eto Mudieto TV. Próximo domingo teremos outra temática com outra personalidade aqui no especial entrevista da Eto Mudieto. Boa tarde, até já. It's